Vamos lá, subiu para 16 o número de mortos na operação da polícia no litoral de São Paulo. O Daniel Lian tem mais informações agora, porque mais um suspeito de envolvimento na morte do soldado da Rota, Patrick Bastos Reis, foi preso hoje também. Lian, seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Piotr. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, acabou sendo preso mais um envolvido, seria o último envolvido da morte do policial da Rota. Essa prisão aconteceu na cidade de Santos, aqui na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e trata-se do irmão daquele que é acusado pela morte, exatamente por ter sido o autor do disparo, que é o Erickson David da Silva, mais conhecido como Deivinho. Então essa teria sido a última prisão em relação aos envolvidos da morte desse policial. Lembrando que após o falecimento do soldado Patrick, acabou sendo deflagrada a Operação Escudo, que conta com mais de 600 policiais na Baixada Santista. E o saldo, o balanço até agora dessa operação, mais de 5 dias dessa operação, é exatamente de 58 pessoas presas e 16 mortes nos confrontos com a polícia, sendo 12 mortes na cidade do Guarujá e 4 mortes na cidade de Santos. 400 quilos de entorpecentes acabaram sendo apreendidos, assim como 18 armas, entre pistolas e também fuzis. De acordo com o governo do estado de São Paulo, essa operação vai prosseguir ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Inclusive, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou que é preciso combater o tráfico de drogas, que é bastante acentuado na região, e também o próprio crime organizado. O governador já ressalta que essa operação vai persistir pelo menos nos próximos 30 dias e outras ações ainda devem ocorrer. Piotr. Muito obrigado, Lian. A gente vai conversar agora com o Coronel Telhada, deputado federal pelo PP de São Paulo, já está conosco. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Tudo bem? Tudo bem. Deputado, me permita só trazer novamente, o governador Tarcísio foi perguntado sobre eventuais excessos, a possibilidade de ter acontecido. Eu vou trazer novamente o depoimento que ele deu ontem numa entrevista coletiva, antes da gente começar a nossa entrevista, por gentileza. Que tiver de abuso, nós vamos punir severamente. Nada chegou ainda a mim. Quando chegar, nós vamos investigar e vamos punir. Se houver desvio de conduta, esse desvio de conduta vai ser punido. Agora, a gente está acompanhando essa operação Para e Passo. É uma operação abafa no tráfico de drogas da Baixada Santista. E se a gente não entender que esse tráfico de drogas é um problema sério, nós não vamos conseguir enfrentar isso. Se a gente não perceber que tem uma guerra sendo travada com o narcotráfico, a gente não vai conseguir combater. E essa guerra, ela destrói a sociedade. Essa guerra não é só da polícia, essa guerra não é só do governo do estado. Essa guerra é de todo mundo. Essa guerra é de todos. Bom, já temos aqui novamente o deputado Coronel Telhada. Deputado, vamos lá. Diante dessa operação que está chamando a atenção por vários aspectos, se a gente pegar a cronologia dos fatos, a operação tinha uma operação da polícia, uma viatura da polícia que estava lá a serviço do Estado, que tem exatamente o monopólio de fazer segurança pública, estava lá e um policial foi baleado a ponto dele ser morto, né? E a forma como aconteceu chama a atenção. É um policial que deixa, sim, uma esposa e, se não me engano, um bebezinho, um filho também, nesse caso. Aí o Estado vai lá e reage, vai a esse local porque descobre, e nós temos essa informação também, é uma área quase como um Estado paralelo. Há essa discussão sobre eventuais excessos da polícia na operação, que o governador, sim, disse que vai investigar se isso chegar, ele disse que não chegou nada até ele nesse momento. O ministro da Justiça falou sobre talvez a desproporcionalidade na reação da polícia, mas ele chamou de uma guerra contra o narcotráfico, uma guerra contra um Estado paralelo, uma guerra contra o crime organizado. Ou seja, a proporção é muito maior do que apenas, e já é por demais grave, a morte de um policial. Pois é, Piotr, é interessante, né? No Brasil, quem não é técnico de futebol entende de polícia, né? Muita gente que nunca sentou o traseiro numa viatura, eu nunca vi um ladrão, é cheio de querer falar sobre segurança pública, mas a realidade é o que o nosso governador falou. Ele foi muito tranquilo, muito conciso,
muito comedido no que ele fala e deixa bem claro que nós estamos numa guerra. E essa guerra, Piotr, ela é declarada há anos, ela ocorre há anos, não só no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas em todo o mundo, que é a guerra do narcotráfico. Eu comandei o batalhão Tobias de Aguiar, a rota de 2009 a 2011, e combati diretamente nessa guerra. O secretário de Segurança Pública atual, o capitão Guilherme Derrite, foi meu tenente de rota, aliás, um excelente oficial, como todos que trabalharam comigo, todos os oficiais de praças, e sabe bem o que está fazendo. Há uma guerra declarada, sim. Quem não se apercebe disso são as autoridades que têm medo de tomar atitude. Infelizmente, no estado de São Paulo, vamos nos ater ao estado de São Paulo, sem falar de outros estados, ao longo dos últimos anos, o governo estadual não quis tomar atitude contra o crime organizado. Eu lembro que o último governador que tomou uma atitude séria foi o José Serra, que inclusive quando nos levou para a rota, eu como comandante, para combater o crime organizado. Mas os que vieram depois do Serra de 2010 em diante, 2011, acabaram deixando a coisa correr frouxa. E o resultado é esse, como você falou, dentro de uma viatura de rota, patrulhando em nome do Estado, uma viatura é atacada, o policial, o soldado Reis, ele é baleado na axila e morre. Um outro policial, o cabo Marim, foi atingido na mão. Então você vê que é guerra declarada, a viatura foi atacada. E ontem, inclusive, nós tivemos uma mulher, uma soldado da Polícia Militar, a soldado Najara, atingida por um tiro nas costas. Olha a covardia do crime, só vem pelas costas. E depois também um cabo do 8º BAEP, que foi baleado, o cabo Uriel, que foi baleado na altura da virilha, a bala transfixou a bexiga, está na perna, esse rapaz está internado. Então a guerra é declarada assim. Só que, infelizmente, algumas autoridades e alguns órgãos da imprensa, graças a Deus não são todos, tem vocês da Jovem Pan que fazem um trabalho muito sério, que mostram a realidade das coisas. Muitas pessoas querem dizer que esses criminosos são vítimas, são coitados que não tem nada a ver. Lógico que tem. Eu estava vendo uma declaração do secretário de Segurança Pública e ele deixou bem claro, de todos que foram presos, a esmagadora maioria tinha inúmeras passagens pela justiça, pela polícia, passagens gravíssimas, são contumazes no crime, fuzis têm sido apreendidos, ou seja, não são inocentes que estão morrendo. Inocentes que morrem, sim, os policiais, um cidadão que talvez estivesse trabalhando. Mas esses vagabundos que estão morrendo, infelizmente, são produto do próprio resultado do que eles têm feito, que é o tráfico, que é o crime, que é o roubo, que é a extorsão, que é a extorsão por Pix e tudo mais que nós sabemos. Então o governador está de parabéns quando ele coloca atitude e deixa bem claro. A Polícia Militar, Piotr, ela não encobre nada. Todas essas ocorrências que aconteceram, elas serão investigadas não só pela Polícia Civil, mas pela Corregedoria da Polícia Militar também. E se houver algum senão, se houver alguma falha, se houver algum excesso, pode ter certeza que a própria corporação também tomará providência. Porque nós queremos, é uma coisa clara, nós combatemos o crime. Nós não somos criminosos. Nós combatemos o crime dentro da lei, o que é muito difícil. Porque o criminoso atira de qualquer jeito, mata criança, mata mulher, mata filho, mata a polícia e está tudo certo. Mas nós temos que agir dentro da lei. Tá, deputado, vamos lá, porque uma coisa chama atenção e é importante, claro que é importante esclarecer tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu. O próprio governador, que é o chefe da polícia, é o principal chefe da polícia militar do estado de São Paulo, já se comprometeu com isso, as investigações vão acontecer, o senhor disse que tem inúmeros meios, inclusive, de apurar eventuais excessos. Agora, eu tenho ali um ataque a uma força de Estado. Esse é um fato. Eu tenho outro fato. É uma área que está dominada pelo crime. Se ninguém fizer nada e para alguém fazer alguma coisa numa região como essa, em que o criminoso diz quem pode entrar e quem pode sair, e de que forma pode entrar, de que forma pode sair, e se não fizer isso vai ser morto pelo crime, como a gente vê na história recente aí da criminalidade brasileira, sobretudo de bairros ou regiões que foram tomadas pelo crime, é só a polícia que pode entrar lá. E claro que a polícia não vai ser recebida de uma maneira amistosa. Diante dessas questões, porque aquela área existe, aquela área que está, digamos, dominada pelo crime existe. A gente tem também o fato agora de que uma viatura contendo policiais ali, ou seja, num trabalho de segurança, foi alvejada por um criminoso. Quer dizer, como é que essas questões têm menos importância para boa parte da análise e não o trabalho da polícia, que sim, é a força de Estado que pode entrar lá?
eu só posso entender o seguinte: ideologia pura, uma ideologia totalmente equivocada de pessoas que querem enaltecer os criminosos e se apresentarem como defensores desses criminosos, para dizerem, não, nossas pessoas não têm culpa. Vagabundo é culpado do que ele faz, sim. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Se ele não quiser morrer trocando tiro com a polícia, é simples. Primeiro, abandona o crime. Segundo, não sai armado, então desce do morro, entrega as armas para a polícia e fala, não sou mais criminoso. É o único jeito. Agora ele sai armado, troca tiro com a polícia e depois reclama que morre, tem que tomar tiro mesmo. Porque eu não posso aceitar, em lugar nenhum do mundo aceitar, que um pai de família, que uma mãe de família, um policial, um trabalhador indo para o serviço acabe morrendo na mão do bandido. Porque o pessoal está falando das ocorrências da polícia, mas diariamente esses criminosos têm deitado e rolado ali na região do litoral paulista. O litoral paulista, ele se assemelha muito às favelas do Rio de Janeiro. Nós temos os morros, nós temos a região de palafita, que são aquelas casas que ficam em bases, em estacas, sobre as águas, sobre o mar, sobre o mangue, que é uma situação, é uma área geográfica muito complicada para a polícia poder acessar e poder sair. O meu filho, o capitão Telhada, que é deputado estadual, foi do policiamento do Comando de Operações Especiais, da Tropa Especial da Polícia Militar de São Paulo, e agiu várias vezes, inclusive tem tiroteios na região, e ele me contava passagens terríveis da dificuldade do policial agir. Sem dizer que as pessoas lá são reféns desse crime. Muitas vezes, como você falou, o cidadão ele não pode denunciar onde está o bandido. Porque se denunciar, ele morre. Ele não pode falar mal do tráfico, porque se ele falar, ele morre. Ele está cercado pelo crime. E ao Estado de São Paulo compete combater isso, sim, compete nesses locais com a Rota, com a Força Tática, com o policiamento de área, com o COI, com a Polícia Civil, o apoio das guardas municipais e combater veementemente esse crime. Porque a partir do momento que nós aceitamos que o crime dominou uma área, é um Estado paralelo. Sim. Acabou. Acabou. O Brasil acabou. O Brasil está dividido. Nós estamos dividindo o Brasil em frações e em lugarejos de vagabundos. Então, nós não aceitamos isso. Isso é uma ação de polícia que está sendo feita com muita energia e muita legalidade. E eu só posso parabenizar o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral da PM, o delegado-geral, o nosso governador e pedir, não cessem essas operações. O povo quer mais. O povo quer socorro. O povo quer paz, o povo quer poder trabalhar, o povo quer mandar seus filhos para a escola, o povo quer poder sair de casa tranquilo e voltar. Com essa vagabundada na rua, com o crime do jeito que está no Brasil, nada acontece. Infelizmente, o Ministério da Justiça não ajuda nessa hora, ainda fala besteira dizendo que houve uma ação desproporcional. É complicado, né, Piotr? Deputado, por gentileza, me permita trazer também nosso comentarista Luiz Felipe Dávila, que está conosco para participar desse debate. O Dávila, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Dávila, eu trazia aqui com o deputado Coronel Telhada que nós temos uma situação, e eu trouxe inclusive antes também uma declaração do governador Tarcísio de Freitas. Ontem ele foi questionado sobre eventuais excessos. Há sempre esse debate de quando a polícia reage e, neste caso, quem morreu primeiro foi um policial que estava a serviço do Estado, que tem sim o monopólio da segurança pública, estava trabalhando a serviço do Estado. É uma autoridade pública, uma autoridade de segurança, um policial que foi alvejado e morto por uma ação do crime organizado numa área que tudo indica é tomada sim pelo crime organizado, e a polícia foi, obviamente, tentar elucidar esse crime e prender suspeitos. E aí nós temos todo esse efeito colateral que o próprio governador chamou de guerra, é uma guerra contra o crime organizado, que ele disse é uma guerra não só da polícia, não só do Estado, é uma guerra de todos nós. E a gente sabe que o Brasil é, digamos, coalhado de áreas em que o crime organizado se apossou no Estado paralelo. Diante dessas denúncias de possíveis excessos, que o governador não se furtou em dizer que vai investigar, e o próprio Coronel Telhada, que conhece a estrutura da Polícia do Estado, diz que isso é muito fácil de ser apurado. Há vários meios de fazer isso aí. E também da necessidade de alguém entrar numa área que está tomada pelo Estado paralelo, que torna reféns cidadãos que não têm todos os direitos que os outros têm, que não moram naquela região. Como é que a gente lida com essa situação, na sua opinião, Dávila? Olha, primeiro, parabéns ao governador Tarcísio, que não amoleceu no combate ao crime. É preciso combater o crime organizado. O crime organizado é uma ameaça à sociedade brasileira. O crime organizado vem tomando conta cada vez mais dessa Baixada Santista, principalmente do Guarujá e do Porto de Santos. E esse crime organizado, se não for combatido com vigor, vai acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. Esse crime vai tomar conta não só da cidade, como já vem acontecendo, elegendo vereador,
participando de outras atividades legais. Então é preciso sim jogar duro contra o crime organizado. Mas agora o crime organizado precisa inteligência para combater, não é apenas uma ação da polícia. A ação da polícia é importante, mas nós precisamos juntar a inteligência da polícia civil com a polícia militar, com o exército, para quebrar as pernas do crime organizado, porque senão a população paulista vai se tornar refém do crime organizado, como é o caso do Rio de Janeiro, e isso é inaceitável em São Paulo. Vamos lá, só para pegar um trecho da declaração do ministro Flávio Dino, e eu começo contigo ainda, Dávila, depois quero ouvir novamente o Coronel Telhada, em que ele tem um certo cuidado em dizer que isso é uma ação do Estado, mas perguntaram também se haveria excessos, ele disse que pode parecer desproporcional a reação da polícia. Só que tem um aspecto técnico que talvez seja incomum nessas reações da polícia. A polícia vai ficar lá por mais 30 dias, pelo menos, segundo as informações. A Polícia Civil está envolvida também na investigação. Todos os entes de Estado agora já estão participando dessa operação. E a segurança tem que ser ofertada àquela região. Além, obviamente, de elucidar um crime como esse, porque não se pode afrontar o Estado e ficar de graça, né? Senão, daqui a pouco, perde-se completamente. Se uma autoridade muito mais importante de qualquer lógica ministerial da segurança pública fosse alvejada por um policial, teríamos esse tipo de reação. Um soldado não é menos nessa operação, porque ele é só um agente do Estado a serviço do que essa autoridade classificou como uma operação, ou seja, uma tática de combate ao crime. Mas, diante desse aspecto todo, o fato de permanecer lá, isso já não é um trabalho maior, já não é um diferencial nesse momento? Com certeza, Piotr. E aí o Coronel Telhada, que é uma autoridade nesse assunto, sabe muito bem que crime organizado se combate com inteligência. Nós precisamos unificar a informação, os bancos de dados da Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, com o Exército, porque sem informação nós não conseguimos ganhar essa guerra. Nós somos apenas uma força reativa. Isso é fundamental. E isso é uma política de Estado, Piotr, que não podemos nos furtar desta importância do uso da inteligência e da inteligência combinada das polícias para quebrar as pernas do crime organizado. Coronel, por gentileza, na sua opinião, dá para fazer isso? É possível? Obviamente que eu tenho um posicionamento do governo federal, inclusive críticas ao próprio ministro Flávio Dino, que foi uma região que é dominada pelo crime e que não foi com aparato policial. Isso gerou críticas ao porquê que ele não usou de uma segurança maior e entrar numa região em que a polícia do Rio de Janeiro não consegue entrar. Agora tem esse caso de São Paulo. Nós entendemos todos que é preciso inteligência, mas também tem um momento do confronto. Esse confronto parece que não vai ser evitado no primeiro momento. Como é que se faz um trabalho para tentar evitar e, obviamente, acabar com esse estado paralelo de áreas que hoje são tomadas pelo crime? Olha, em primeiro lugar, eu quero saudar o Luiz Felipe Dávila, irmão do meu amigo, sempre deputado Frederico Dávila. Bom estar com você, Luiz. Grande abraço. O que o Luiz fala é uma realidade. Não há combate ao crime só com tiroteio, só com ação de inopino, como a gente chama vulgarmente de trombada. Você está na rua e trombar com uma ocorrência. Não. Você tem que entender que nós também temos um trabalho de inteligência que é feito através de levantamento de dados, de informações sigilosas, as pessoas passam informações e tudo mais. Como eu não estou envolvido, nesse momento eu estou em Brasília como deputado federal, não estou envolvido diretamente nas ações policiais, mas eu posso assegurar e afirmar para vocês que está havendo o trabalho da inteligência policial, sim. Porque não só esses confrontos, ele é resultado da polícia chegar no criminoso, onde ele está agindo, como das prisões também. Várias prisões foram realizadas, não foram só os confrontos. E muita droga foi apreendida já, tanto, Piotr, que o desespero dos vagabundos no litoral não é porque os outros estão morrendo, de maneira eles não estão preocupados se os outros vagabundos estão morrendo. O vagabundo não está nem aí, um para o outro, são tudo um bando de covarde. A preocupação da vagabundada lá do litoral é o seguinte, é que as bocas de fumo, onde é vendida a droga, onde é vendido todo o entorpecente, não está sendo abastecida. Isso está trazendo um prejuízo muito grande para o tráfico de entorpecente. Você vê, aquele vagabundo que é apontado como sendo o autor do disparo contra o soldado Reis, eu não sei se é ele ou não, ele não se entregou de graça não foi porque ele quis. Pode ter certeza, ele foi apertado pelo crime organizado, pagaram um advogado para ele, para esse advogado acompanhar e fazê-lo se entregar na intenção de que a ação policial parasse. Por quê? Para morrer menos bandido? Não.
para poder voltar à tranquilidade e vender droga à vontade. Então, o trabalho com inteligência policial está sendo feito, sim. Eu espero que não fique só um mês, eu espero que fique um ano, porque o litoral está insustentável. Não é só o litoral, infelizmente, o país todo tem uma situação muito grave com relação à segurança pública, motivado pelas nossas leis fracas, omissas e que valorizam o crime, e por pessoas como o ministro da Justiça, que infelizmente eu não sei de que lado ele joga, eu não sei de que time ele torce, se ele torce para o bandido ou se ele torce para o mocinho. A atitude dele é bem clara quando ele fala que a ação da polícia é desproporcional, que ele não está torcendo para a polícia. Então, me deixa muito cauteloso a falar desse cidadão. Eu não sei se é mau caratismo, eu não sei se é desinformação, eu creio que é mais a primeira opção. É um cidadão que, infelizmente, no meu entendimento, não deveria estar usando a cadeira que está usando, porque o Ministério da Justiça é uma coisa muito importante para o Brasil. Mas, no momento, está sendo um Ministério de Defesa de Criminosos. Eu acho que a população só perde com isso, infelizmente. Deputado Coronel Telhada, Luiz Felipe Dávila, obrigado pela participação nesse debate aqui no Prós e Contras. Bom, vamos seguir aqui. Importante só citar também, nós trouxemos o depoimento do ministro Flávio Dino e ele foi perguntado sobre esse assunto na segunda-feira, né? Ontem foi a entrevista do governador. Então foi exatamente essa a ordem cronológica dos fatos. Daí o governador, inclusive, também foi questionado sobre esses eventuais excessos e ele respondeu e o ministro disse que não parecia a ele proporcional à reação da polícia. Aí o governador explicou que se trata de uma guerra que está sendo travada naquele momento, ou seja, o Estado recuperando uma área que está nas mãos do crime, ou seja, num Estado paralelo.